Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Centro de Estudos Chico Xavier para mais uma noite de renovação. Essa noite é um tema muito importante que nós temos. Vou convidá-los a fazer a nossa leitura do livro Pão Nosso pelo Espírito Humano. E os fins? Mas nem todas as coisas edificam. Paulo, 1 Coríntios 10, 23. Sempre existiram homens indefiníveis, que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam de interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de grandes obras, cheias de labores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os esvarios dos decentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que os menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador, cônscio das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Essa é a nossa leitura de hoje, para a nossa reflexão, para a nossa melhor conexão com o alto. E nesse momento, convido vocês para fazermos a nossa prece. Pedir a Deus que esteja conosco nessa noite maravilhosa, em que estamos aqui ou em casa, assistindo e esperando novas palavras de orientação, novas palavras que no nosso dia a dia, em nossa reflexão, nos ajudam a enfrentar nossas provas, tudo aquilo que em nosso dia a dia achamos que não tem solução. Rogamos ao Pai que nesta noite ilumine o Paulo, que fará a sua exposição, que possa ter muito amor, muita paz com suas palavras, e que todos que ouçam ou que irão ouvir possam receber com muito amor, para que essas palavras possam ser distribuídas, como nosso Mestre Jesus pediu. Façamos
façamos do Evangelho algo simples em nossa vida, transformando os pequenos gestos em gestos de amor. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja. Então agora eu vou chamar o Paulo, que fará a nossa exposição, suicídio e a lei de causa e efeito. Uma ótima noite a todos. Que busquemos utilizar o exemplo do nosso querido Mestre Jesus nas nossas próprias vidas, ainda que estejamos tão distantes dele em termos morais e em termos intelectuais. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui e pedimos desde já a ajuda, o auxílio, a participação da espiritualidade amiga, porque absolutamente nós não estamos a sós. Estamos nós encarnados aqui e um sem número de espíritos que frequentemente estão conosco, onde quer que estejamos. Mas nessa noite em especial, porque vamos tratar de um tema tão forte, tão importante nas nossas vidas, um tema que incomoda, que afeta a tantas pessoas, parentes, amigos, conhecidos, que é muito importante nós estudarmos, nós buscarmos o conhecimento científico, o conhecimento doutrinário, para que nós compreendamos como desistir da vida constitui-se num grave equívoco. A cada novo dia, a cada manhã, ao despertar, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa, agradecer a Deus por nós estarmos aqui. O assunto da palestra de hoje, na verdade, é o amor. O tema, o suicídio e a lei de causa e efeito. Nós observando no nosso salão aqui, a grande maioria, se não a totalidade, tem mais de 20 anos. Portanto, talvez um pouco menos. Portanto, nós nascemos no século passado. Mas vale notar que através da comunicação mediúnica, a espiritualidade superior em diversas partes do nosso planeta nos traz a informação que vivemos um momento diferente, um momento de transição planetária. Transição é isso mesmo. Assim como nós evoluímos, as instituições evoluem, os planetas, os orbes, como é o orbe terrestre, também evoluem. E o nosso planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ascender gradualmente à condição de mundo de regeneração. Ainda haverá um mal no planeta Terra, mas não tão forte como é em nós ainda hoje. As leis sociais serão mais justas, mas para nós chegarmos lá, essa transição cobra-nos um preço. Isso já foi anunciado pelos Espíritos há décadas, particularmente Joana de Ângeles, nos alertando sobre as diversas turbulências que teríamos que enfrentar, e elas estão aí, pandemias, guerras, desastres naturais de toda sorte. Mas nem todos os espíritos que vivem aqui no nosso planeta, porque há diversas categorias de mundos habitados, nem todos os espíritos que vivemos aqui estamos experimentando provas e expiações. Nós encontraremos nas palavras de Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que há entre nós também espíritos mais primitivos do que nós, onde nós vamos encontrar os selvagens, os indígenas que crescem em locais remotos, locais ermos. E esses espíritos vivem aqui numa condição ainda de inferioridade intelectual, não necessariamente moral, mas uma está ligada à outra, porque para eles há uma serventia, estão começando os primeiros passos. Mas à exceção dessas criaturas, todos nós temos um grau de discernimento maior ou menor, mas suficiente para nos permitir evoluirmos, para sermos pessoas melhores. Pois é, mas mesmo assim, ainda dentre os nossos graves equívocos, porque estamos sofrendo num mundo de provas e expiações como ainda é o planeta Terra, nós não encarnamos para sofrer, mas sofrer ainda é uma necessidade. E aí nós perguntamos, quem não tem problemas? As estatísticas mundiais nos mostram, esse é um site atualizado, que vai mostrando o tempo todo, que o suicídio ainda é lamentavelmente uma prática comum na história da humanidade. Mas o que será que causa? Por que alguém pensa em tirar a sua própria vida?
Se nós observarmos, a imagem não é tão nítida para quem está um pouco mais afastado, mas nós vamos ver o seguinte: nos países de cor vermelha, e nós vamos observar aí um grande número de países desenvolvidos, na América do Norte, na Ásia, na Índia, países africanos, nesses países o número de suicídios é muito mais elevado. Países de cor verde, moderado, países de cor roxa, um pouco menos, e os países de cor cinza, como é o caso do Brasil, um nível mais baixo, ainda que qualquer vida humana seja importante, naturalmente. Então nós podemos fazer uma rápida análise e perceber que muito dinheiro, muitas vezes, não vai trazer felicidade para ninguém. Pode trazer um grau de progresso, mas as pessoas com o excesso, e nós vamos abordar isso um pouquinho mais na frente, tendem a jamais estarem satisfeitas, porque nós queremos cada vez mais e mais, e a vida não é uma colônia de férias. A vida nos traz desafios a todos, mas é preciso conhecimento, e é essa a proposta da nossa abordagem da noite, para sabermos vivenciar essas dificuldades. Em dados do ano de 2020, a taxa de suicídios anual no Brasil, fazendo referência ao ano anterior, seria de 13.613. E nós sabemos que acaba sendo muito mais. E estamos falando aqui de suicídios diretos. Pessoas que tiveram registro de ocorrência na polícia como um suicida. E outros tantos que destroem suas vidas, que destruímos nossas vidas. Agora há pouco falávamos sobre isso, das formas mais diversas. Porque eu não preciso colocar uma faca no pescoço para destruir, para fazer mal ao meu corpo. Eu posso não respeitar os limites do meu organismo de diversas formas, com os meus vícios, com as minhas incoerências. Eu posso comer muito mais do que eu preciso, a um ponto que eu não consiga mais fugir dessa situação. Ou beber, ou consumir tóxicos, mas não apenas isso. Falar mal da vida alheia. Nós sabemos que tudo é energia, todo pensamento negativo que nós exalamos, o que nós emitimos, de alguma forma fica impregnado em nós mesmos e nos corrói também. A vida, portanto, ela é o nosso bem maior. Pode parecer estranho porque assim, você fala isso porque os seus problemas são pequenos. Quem disse? É claro que se nós olharmos para fora, abrimos a janela das nossas casas, nós vamos identificar facilmente pessoas com problemas aparentemente muito superiores aos nossos. É claro que nós vamos olhar uma pessoa rica, bonita, famosa e falar, essa pessoa não tem problemas. Será? Todos nós que encarnamos neste planeta temos a necessidade de evoluir num nível próximo uns dos outros. O que vale lembrar que o sofrimento ainda é parte do dia a dia, mas a forma como nós nos colocamos, como nós nos posicionamos face ao sofrimento é que faz toda a diferença no processo evolutivo. Isso porque o sofrimento tem uma finalidade. Nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus não nos pune, ao contrário, nos dá oportunidades de nos melhorarmos. Vamos imaginar alguém que está na escola, no ensino fundamental. Aquele aluno precisa fazer as suas provas, ele precisa estudar e passar nas provas ano a ano. O que acontece quando ele não estuda, quando vai mal nas provas? Às vezes ele estuda, mas tem alguma deficiência de aprendizagem, também acontece, é parte do seu sistema encarnatório. O que acontece quando o aluno não passa de ano? Ele precisa repetir. Então, quando nós não passamos nas provas, que provas são essas? Da paciência, da honestidade, da tolerância, do perdão, do esforço, do sacrifício. Quando nós falhamos nessas provas, nós temos que repetir de ano. E essa repetição, essa repetência, vem invariavelmente na forma de desafios, de sofrimentos. Quando fazemos sofrer, de alguma forma nós sofreremos, não porque Deus nos pune, ou porque nos puna, mas porque é da lei, as regras são iguais para todos. Em resumo, não tem pechada, é a regra para todo mundo. Cada dificuldade, isso nós aprendemos com a ciência espírita, através dessa comunicação com a espiritualidade maior, que justamente cada sofrimento que a gente vivencia foi causado por nós mesmos. Não há nenhuma injustiça. Quando Jesus dizia, o mal é necessário, mas ai daquele por quem o mal venha, é justamente porque o mal ainda é necessário para nós. Se eu fiz sofrer, se eu assassinei, se eu abortei, se eu roubei, se eu fui corrupto,
eu vou ter que experimentar essa experiência também, não como punição, para que eu sinta e aprenda com o meu próprio sofrer, além do meu arrependimento, que aquilo que eu fiz está errado. Mas para que eu vivencie isso, alguém vai servir de meio para que eu tenha a mesma oportunidade. Assim, aquele assassino que vem até a mim e mata um filho meu, ele é o meio, Deus queira que não aconteça, mas ele está sendo um meio para que eu sinta a dor que eu fiz sofrer em outra vida, ou se não nessa, assassinando um filho de alguém. O amor que eu não tive, eu deixarei de ter. A ingratidão que eu tive para com os meus pais, eu vou receber dos meus filhos. Não estamos falando literalmente da pena de talião, mas sim, os nossos erros serão pagos por nós mesmos. É válido o ditado, aqui se faz, aqui se paga. E eu digo não literalmente porque o próprio Cristo nos asseverou e Paulo, o apóstolo, dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. E é verdade, se nós nos predispusermos a nos melhorarmos, superarmos as nossas inclinações más, podemos sim atenuar, minimizar a intensidade das nossas provas. A população mundial, esse dado que eu consegui, o último era de 2019, já estava com 7,75 bilhões, hoje já está com 7 bilhões 900 e algo, e estima-se que no mês de novembro deva atingir 8 bilhões de pessoas. E eu gosto desse slide, que ele dá uma noção para a gente, porque a espiritualidade superior nos diz que nós somos, no planeta Terra, cerca de 30 bilhões de espíritos. Encarnados, como falamos agora, 7 bilhões e 900, ou seja, aproximadamente um encarnado para cada 3 desencarnados. Então, para que serve essa informação? Para a gente saber, poxa, somos 30 bilhões de espíritos querendo encarnar, porque encarnar é uma oportunidade, é uma concessão. O espírito vive sua verdadeira existência na espiritualidade e tem vidas encarnado em diversos mundos, porque aqui, quando ele não tem consciência de quem foi nas outras vidas, ele tem um novo recomeço. Quando ele é bebê, acalentado pela mãezinha, pelo paizinho, pela família, que muitas vezes falham nessa atividade, ele tem a oportunidade de receber afeto, carinho e novos valores que vão se multiplicar dentro dele, dando-lhe uma renovação nas experiências, na força de vontade para se melhorar. É por isso que a gente vê, na maioria dos casos, a criança muito boazinha e depois se transforma no pestinha do adolescente, quando ele mostra, quando ele bota para fora quem ele realmente é, quem nós realmente somos. Mas vamos em frente, então. É importante porque nós vamos saber, então, que há uma grande fila para estar onde nós estamos. E daí, e nós vamos tratar disso, ser um grande, gravíssimo equívoco desistir, por mais difícil que seja a sua prova, a sua luta. O que é o suicídio, então? O suicídio é o ato de um indivíduo, de uma pessoa, intencionalmente, deliberadamente, encurtar a própria vida. E mais, suicídios acometem pessoas de todas as camadas sociais. Então, não interessa se eu sou pobre, rico, se eu nasci no Brasil, na África, na Ásia, na Europa, na Austrália. As pessoas, os espíritos, nós, muitos de nós, desistindo no momento da luta, muitas vezes optamos por tirar a própria vida. E por diversos motivos. As depressões, que são doenças seríssimas, a Organização Mundial da Saúde estima que nos próximos anos a depressão tornar-se-á na principal causa de morte da humanidade. Mais do que as doenças coronárias, cardíacas, etc. Então é uma coisa muito séria. Depressão não é frescura. Depressão tem uma forte conexão orgânica e é geneticamente transmissível também. Em boa parte, em boa monta, é de cunho espiritual, mas faz parte do organismo que você conquistou para essa vida. Ou seja, vivenciar o quadro de depressão encontra-se no contexto dos seus desafios, fruto das suas escolhas equivocadas lá atrás, assim como todas as demais patologias. E aí, problemas financeiros, não, isso eu tenho certeza que ninguém aqui tem. Problema financeiro é uma coisa que não é o caso. Amores não correspondidos e por aí vai. Eu vou passar. É o caso. Bom,
Eu vou fazer um alerta para vocês. Eu tenho rapidinho alguns vídeos, vai passar um pequenininho. Eu chamo a atenção e eu faço intencionalmente. Alguém vai falar, poxa, mas você vai colocar uma imagem de suicídio? Vou. O propósito é chocar, não é estimular ninguém, muito pelo contrário. Mas é muito fácil eu dizer, não fume, e a pessoa não faça isso, não suba na escada. Então quando a gente vê, isso incomoda a gente, sensibiliza o coração, mas mostra que é uma coisa real, e é uma coisa tangível, como num caso desse aqui. Em O Livro dos Espíritos, na questão de número 943, Kardec pergunta, de onde nasce o desgosto pela vida? A pessoa está ali, triste, depressiva, monótona, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. A gente usa até uma palavra antiga, né? A juventude não conhece, melancolia, mas era uma palavra muito comum antigamente. Eu não era nascido nessa época, mas era muito comum. Melancolia, aquela tristeza, às vezes dá tipo quando a gente come um prato de feijoada, 2 pratos de feijoada, mas aí outro tipo de melancolia. Aí é uma preguiça da copa, da jiboia. Mas de onde vem isso? Olha que interessante a resposta. Efeito de 3 fatores principais: da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Então a gente pode explorar um pouquinho disso aqui. O que é ociosidade? Como é que era o ditado das avós? Cabeça vazia, oficina do diabo, pensamentos ruins. É isso aí. Ou seja, ociosidade. O ser humano precisa ser útil à sociedade, ser útil a si mesmo, à sua família. Então sempre, pelo menos, sempre tem uma louça para lavar, uma coisa para consertar, um trabalho para fazer, preparar um alimento, recolher a mesa, colocar, varrer. Sempre tem uma coisa para fazer. Tem um trabalho profissional, tem um trabalho assistencial. Se você tem tempo sobrando, qual é o grande problema? Ociosidade. Aí você fica pensando, aí você começa a sentir pena de si mesmo, como se você fosse uma vítima. Então a ociosidade é uma coisa ruim. Naturalmente nós vivemos numa correria, também não estamos dizendo que tem que ser assim, mas nós precisamos ser úteis durante toda a nossa vida. Mas um dia eu tenho que parar de trabalhar no emprego, sem sombra de dúvida, você vai conquistar o seu merecido descanso. Mas descanso não significa se tornar um vegetal, uma pessoa inútil. A própria idade vai diminuindo a intensidade do nosso fluido vital e a nossa energia diminui. Já imaginou se o vovô tivesse a energia do neto de 15 anos? Ele ia quebrar os ossos inteiros, porque o corpo não acompanha mais. Então, tudo no seu tempo. Como a gente está com uma bicicletinha velha, chega uma hora ali que ela arrebenta a corrente, já empena a roda, não é? É assim mesmo. Porque tudo que é matéria perece. Tudo que é matéria. E a morte é uma certeza para todos nós, mas a morte dentro do que Deus planejou para cada uma das nossas vidas. A falta de fé. Fé é um tema que não é complicado, não é um dogma, mas é algo que é muito importante de nós compreendermos. Durante séculos e séculos, nós tratamos a fé como algo que você tinha que ter e pronto. A doutrina espírita não se considera melhor e não é melhor do que as outras religiões, porque não é apenas uma religião, mas ela nos alerta que eu preciso compreender. Eu preciso estar aliado à ciência. Se a ciência provar uma coisa diferente, e a ciência, embora imperfeita, porque ela é mutante, é o conhecimento mais tangível, mais confiável que nós temos, nós não podemos prescindir da ciência, ainda que seja a ciência dos homens. Se ela disser que provar alguma coisa contrária à religião, contrária a Deus, alguma coisa está errada. Para a gente entender coisa simples. Nós queremos perfeição das religiões, mas nós colocamos a nossa humanidade nas religiões. E ao longo de milênios elas tiveram em papéis importantíssimos, mas a influência dos problemas dos homens, do seu orgulho, dos seus vícios, das suas paixões, se manifestou através delas mesmas. Então encontraremos informações que hoje a ciência já mostra que não foi bem assim. E muitas vezes por um erro de tradução. Se nós formos consultar o Velho Testamento, de quando Deus teria criado ao homem na terra e tudo mais, nós vamos ver lá tantos mil anos. A ciência já provou que foi muito antes. Então a Bíblia está mentindo? Não. Desde os escritos originais, a forma como foi interpretado, numa época em que poucas pessoas escreviam. Então nós temos que compreender. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, e de Jesus para cá foi só o Novo Testamento,
O Velho Testamento já remontava até antes lá de Abraão, na época de Abraão. Então o que acontece? Nós fomos colocando as nossas interpretações pessoais e por isso nós geramos muitas distorções. O cristianismo primitivo, essencial, com certeza sofreu várias distorções. Tanto que nós vimos ao longo dos tempos, em nome de Deus, se mataram milhões de muçulmanos, as cruzadas, e matava-se, expropriava-se, estupros, dinheiro. Dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Mas nós fomos distorcendo as religiões e, consequentemente, o nosso conceito de religiosidade. A falta de fé, se nós não entendemos que Deus não está me punindo, se nós não entendemos por que eu sofro, Deus é bom, Deus é justo, mas se Deus é bom, é justo, por que uma criança nasce cega, a outra sem o bracinho, sem a perninha? Neste momento, a nossa fisioterapeuta está viajando para visitar lá no Paraná a nora e o filho, porque a neném de 6 meses morreu, parou de bater o coração essa segunda-feira. Por que essa criança morreu? O que ela fez de errado? Se a vida fosse uma só, Deus não poderia ser justo, porque Ele teria os favoritos. Por que você nasceu, está aqui até hoje, esse neném nem saiu da barriga da mãe? Mas nós aprendemos com a fé raciocinada que há uma razão para isso. Aquela criança não veio ao mundo porque provavelmente os pais precisam vivenciar essa sensação de dor, de não ter o netinho tão sonhado, aquele quartinho preparado, as roupinhas preparadas, as fraldas. Toda a experiência dolorosa tem uma finalidade, e que não é de punir, mas de nos oportunizar. Refletirmos sobre as faltas que cometemos e sobre a necessidade de semearmos dias melhores para o nosso futuro. Então a fé é de grande importância, porque se eu não entender que a vida não é só isso aqui, que a vida não é só ganhar dinheiro, que quando terminar essa vida, o meu sofrimento vai terminar, porque eu vou, se eu estiver passando por dificuldades aqui, fora do corpo físico, de uma forma natural, eu vou me libertar daquele corpo deficiente, daquelas patologias graves, eu vou ser eu mesmo novamente. Mas se eu não entender isso, eu não posso aceitar que Deus seja justo, se a vida fosse uma só, não tem justiça nesse mundo. Por que tem gente rica e eu aqui sem emprego? Por que tem gente com saúde e eu todo aleijado, com câncer, que já foram no hospital numa ala de pacientes portadores de câncer? Vamos ver como é a oncologia, vamos ver as pessoas que têm que fazer hemodiálise, pessoas mutiladas, já foram a algum centro de rancenias? Vão. Então a gente vai observar a toda a volta, muita gente em sofrimento. Olha essas pessoas na guerra agora, que não estão envolvidas na questão política, elas não estão passando por isso por acaso. E o outro item é a saciedade. Saciedade ao contrário, é o excesso. O excesso, eu vou numa festa, eu vou beber, eu encho a cara tanto que eu quero mais, porque eu nunca estou satisfeito. O sexo, eu preciso mais e mais parceiras, eu nunca estarei satisfeito. Eu preciso de mais coisas, eu preciso de comprar, acumulação de coisas, eu começo a comprar coisas que eu não preciso e tem gente passando fome do lado. Essa saciedade é uma coisa muito perigosa. A gente fica saciado, eu comi o suficiente. Na questão da alimentação é o suficiente. Mas a questão da saciedade aqui é o fato de quando a gente se enche de coisas e para de querer buscar, conquistar novas coisas. Eu não preciso avançar mais, eu já estou parado aqui, eu já estou bem, eu tenho tudo que eu preciso, eu quero mais. Eu não estou saciado ou estou saciado em demasiado, ou seja, eu não vou mais, não vou trabalhar, o emprego não vem aqui. Igual a expressão que se diz, alguém aqui conhece uma vaca que dá leite? Conhece? Não, porque se conhece, me fala, porque a vaca não dá leite, a gente tem que ir lá e tirar o leite da vaca. Mas as pessoas querem uma vaca que dá leite, vou comprar uma vaca que dá leite. Ela não dá, não fiquem chocados, não vai funcionar, ela não vai dar o leite para a gente. Para aquele que usa das suas faculdades, e todos nós temos faculdades como um fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido, e a vida passa rapidamente. Quando a gente está produzindo, poxa, amanhã já é sexta-feira. Ele suporta ali as vicissitudes, os problemas, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra, quanto trabalha com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Isso é muito importante. Tem gente que é muito bacana, você não sabe, eu não tenho tempo para ficar perdendo com isso, eu não tenho tempo para reclamar. Eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Catador de latinha, interessante, a pessoa não tem, eu tenho que sair e catar latinha. Se ela ficar em casa reclamando que eu não tenho trabalho, não vai ter o dinheiro mínimo para comer.
mas a gente consegue reclamar. Na questão seguinte, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida, ou seja, de se matar? Resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão direta a essa lei. Então nós não temos o direito de tirar a nossa vida, por mais difícil que ela possa parecer estar sendo, ou por mais injusta que ela possa parecer. Quais seriam as causas mais comuns, então, do suicídio associadas ao que nós já pontuamos? Desgosto pela vida, aquela melancolia, aquela tristeza, mas a gente tem que mudar, buscar através da oração. Vamos lá, pensamento positivo, levanta, vamos embora. Mas muitas vezes a pessoa se entrega, ela começa a sentir pena de si mesma, aí vai se ficando mais, e aí aquilo vai atrair que tipo de companhia espiritual? Espíritos que querem se comprazer com aquele tipo de sentimento ou com o mal daquela pessoa. As depressões, os insucessos amorosos ou financeiros, e algumas pessoas são levadas a esse ato por desespero e outras planejam com detalhes, como é o caso daquele rapaz que nós vimos se jogar nos trilhos do trem. Planejou, sabia que ia fazer e fez com uma frieza incrível, pensando, vai acabar o meu sofrimento. O suicídio tem, como todos eles têm como objetivo, fugir das dificuldades desse mundo. Bom, a minha vida está uma droga, a pessoa não me ama, eu perdi isso, eu perdi aquilo, é muito ruim. E aí já demonstra o egoísmo, porque todo mundo tem problemas. Todo mundo à nossa volta tem problemas. Às vezes você não percebe, porque não tem que perceber. Mas você começa a achar que o seu problema é maior do que o de todos e que você tem que resolver. Como você não entende que existe a continuidade da vida, você pensa, bom, já que eu vou acabar daqui a 50 anos, é melhor eu acabar com isso agora de uma vez. Pois é. E aí ele pensa, vou passar para um mundo melhor ou simplesmente para um mundo do nada. Será que é isso que vai acontecer? Emmanuel, na questão de número 154 do livro O Consolador, nos esclarece sobre o que acontece com o suicida depois que ele morre. A primeira decepção que os aguarda, os suicidas, é a realidade da vida que não se extingue, a vida não termina ali. A vida do corpo, sim, mas o espírito segue na sua existência. Não se extingue com as transições da morte no corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude daquela decisão tocada de suprema rebeldia. Por quê? Porque como ele desistiu de viver e tirou a própria vida, cada ação nossa fica impregnada, registrada no nosso envoltório semimaterial, que é conhecido como perispírito. E por ele ter cometido aquele ato, nós vamos perceber que suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Eu grifei indefinidamente porque, logicamente, que Deus é misericordioso e não vai permitir que alguém sofra eternamente. Indefinidamente significa por tempo indefinido. Podem ser semanas, meses, anos, décadas, em função do merecimento, da covardia e da fraqueza. Mas vamos entender como é que esse tal desse sofrimento. Durante anos a fio, relata o espírito humano, anos muitas vezes, o espírito que se matou vai sentir as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. Então, se ele tomou um veneno, injetou alguma coisa, e aquilo corrói o seu corpo para ele morrer, o corpo morre. O espírito continua sentindo, embora não tenha mais corpo, sente durante anos aquela corrosão. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho, quando ele dá um tiro na cabeça, que partiu daquela arma utilizada no gesto de desespero. O peso das rodas, como o caso daquele vídeo que nós passamos, rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar dessa vida. Então o esmagamento do corpo, aquela agonia, aquela dor, não vai encontrar de modo algum o alívio que ele pensava. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, quando se afoga, vendo aquela água passando e não consegue respirar, não consegue sair dali, num desespero. Aonde procuraram o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente, a pior emoção do suicida é ter que acompanhar, minuto a minuto, o processo de decomposição do seu corpo, abandonado no seio da terra,
verminando e apodrecendo. Obviamente, eu não ia colocar um corpo em decomposição, mas ele relata que o sofrimento é tamanho, que os vermes lá no caixão vão comendo, e ele, como não se desvincula espiritualmente, totalmente do seu corpo, sente os vermes lhe consumindo a carne. É para assustar mesmo, é para todo mundo falar assim, nossa, eu não vou me suicidar jamais, nem que seja por medo de passar por isso, mas é fato. Por isso que nós precisamos nos educar, nos instruir, para compreendermos, mas na verdade vale um alerta. Quando a gente explica para um filho, coloque o cinto de segurança, o filho vai dizer, porque senão a polícia, não, eu coloco o cinto de segurança, porque é para minha segurança, não é porque se eu tiver sem cinto a polícia vai me multar. Então eu não tenho que adquirir o conhecimento com medo de sofrer mais ainda. Eu preciso saber que sofrerei mais ainda, mas eu tenho que não querer isso, porque a minha obrigação, meu dever é estar aqui. Por favor. E aquelas pessoas que estão em fase terminal do câncer, né? Elas têm o direito de tomar eutanásia para encerrar o sofrimento? O que você acha? Se nós já mencionamos aqui que não há sofrimento indevido, é claro que é fácil. Meu pai está numa cama há 19 anos sofrendo do mal de Alzheimer e vai viver o tempo que Deus decidir, está sendo cuidado. Mas ele não está produzindo nada, mas aquela situação é benéfica e necessária para ele e de toda a família que está em volta dele. Não há injustiça. Se nós já pontuamos, obrigado pela pergunta, que o sofrimento é necessário, de uma maneira de eu resgatar as faltas que eu cometi, a pessoa que é um paciente terminal, ela não está nessa condição por acaso. Não existe acaso. Não existe bala perdida. Ela está vivenciando aquilo porque alguma coisa que ela fez, se não foi nessa vida em outras vidas anteriores, contribuiu, culminou para que ela vivenciasse isso agora. Então o que nós vamos fazer? Deixar sofrer? Não, fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para que ela não sofra. A medicina, o amor, o afeto, o carinho da família. Porque naquela condição ela também tem, mesmo com sofrimento agudo, a oportunidade de se modificar. Porque é fácil eu me modificar quando eu estou do outro lado e eu sei tudo que eu fiz de errado. Mas me modificar sem saber, é aí que está o mérito, é aí que está o desafio. Então, respondendo a sua pergunta, a espiritualidade nos mostra, é uma outra palestra, inclusive, nós tivemos aqui acho que 2 meses atrás, a eutanásia é um crime. A gente pensa que está aliviando a dor daquela pessoa. Como você está vendo aqui, que se você tirar a vida de alguém e ela for antes da hora, nesse caso da eutanásia ainda é pior, porque a pessoa que foi vai continuar sofrendo e a pessoa que contribuiu para aquela eutanásia, caso ela tenha sido feita por alguém, porque não foi um suicídio assistido, se foi uma eutanásia de fato, há uma diferença, aquela pessoa que contribuiu também assume a sua responsabilidade, vai constar lá no seu prontuário e ela vai ter que arcar com essa responsabilidade. Ok? Eu estava pensando também naquela caso assim, poder cultural, por exemplo, no Japão, antigamente, quando a própria pessoa, em razão da honra, não sei o que, acabava se matando. É um suicídio. É menos culpável, porque a pessoa tinha a ignorância, ela acreditava que era sua obrigação. É menos culpável. É a mesma coisa, mas ótima observação sua, uma criança uma criança de 4 aninhos, entra numa loja, pega um chiclete, ela furta o chiclete e põe na boca, ela tem discernimento para saber já completamente? Talvez não, mas um adulto que entra lá e pega o chiclete sabe que aquilo está errado. Então, uma pessoa, como era nas tribos indígenas primitivas, antigamente, o idoso, a pessoa que ficava com doença, era abandonada para morrer. Deixavam morrer, eles não matavam, deixavam morrer, deixam morrer de fome, porque está atrapalhando a tribo. Principalmente nas tribos nômades, que tinham a necessidade de se deslocar e eles não conseguiam. Entre os animais, essa é uma prática comum também, algumas espécies de animais, não por crueldade, porque eles deixam para trás os mais fracos, até os predadores vão comer os mais fracos para salvar a vida dos mais fortes. Pode parecer cruel, de alguns pontos de vista vai ser, mas com certeza a nossa responsabilização é proporcional ao nosso grau de entendimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais responsabilidade eu tenho sobre o que eu faço. Ô Paulo, uma pergunta. Ele falou sobre a parte cultural. Eu não sei se ainda acontece hoje em dia, mas antigamente tinha aqueles casos, a mulher com um filho, nascia um filho e nascia deficiente. Eles matavam. Sim, havia essa prática em muitos lugares. Mas quando era uma ignorância. Mas realmente, se havia, vamos tentar interpretar, ignorância, nossa, essa criança vai sofrer muito e ela não conseguia discernir. Hoje, o que levaria uma pessoa a sacrificar um filho deficiente? Vergonha, vai me dar trabalho,
Aí você vê o desafio dessas mães maravilhosas que cuidam de filhos com deficiência física, mental, com as diversas síndromes, com autismo. São provas, são grandes desafios, compromissos de amor lá do passado que vêm a ser resgatados agora. Como você disse dessas mães, é que nem eu digo, a mãe que tem um filho deficiente é tão especial quanto a criança. Sim. Porque eu tinha uma aluna que ela era autista, no berçário, assim, 2 aninhos. E eu achei que a mãe dela só tinha ela de filho. E eu descobri um tempo depois que a mãe tem um outro menino, mais velho que ela, que é aquela criança totalmente vegetativa. Ela tem os 2 especiais. E ela é mãe solteira. E há muito mais casos. Porque o pai, quando descobriu, Esse é mais comum do que a gente pode imaginar. Então, e ela é guerreira com aqueles filhos dela. mas nada por acaso. Isso é parte do planejamento encarnatório e essa mãe sabia que passaria por isso. Ela não tem consciência, mas ela aceitou o desafio e está se saindo O muito filho dela bem. tem 7 anos, ele usa aquelas cadeiras de rodas toda equipada, pra segurar o pescoço, tudo assim, sabe? Usa fralda, tudo. Algumas mães podiam dizer, vamos fazer a eutanásia, ela não vai ter uma grande vida. Não nos cabe decidir sobre isso. Não é fácil, com certeza não é fácil, mas é necessário. Minha irmã é especial. Eu pensei, Então, é especial e tal. Então, Deus cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens, Deus cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Ou seja, em qualquer situação desses desvios terríveis da humanidade, o suicídio é o pior, mas vai ser responsabilizado aquele que o cometer, mas não para sempre. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, traz também mais um detalhamento para a gente entender essa associação, o tipo de suicídio e o que acontece, justamente o que a gente estava falando agora. Por que uma pessoa nasce tetraplégica? Por que eu nasço com um problema de pulmão terrível? Não, se eu fumei a vida inteira, eu tenho um câncer na garganta, é uma coisa. Mas por que eu nasci uma criança daquele jeito? Por quê? Vamos aprender. Aqueles que em vidas anteriores esfacelaram o crânio, ou seja, deram um tiro na cabeça, reencarnam com a idiotia, surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada. Então, quando você vê uma pessoa que está com uma idiotia, com uma síndrome de Down, etc., essas pessoas são pessoas que em outras vidas cometeram suicídio na região da cabeça. E vêm resgatar, vão viver com a limitação, e a prova não é só delas, é da mãe, do pai, dos irmãos, de todos aqueles à sua volta, que também, por sua vez, cometeram outros equívocos relacionados ou não ao suicídio. Os que tenham enforcado, ou estão numa missão voluntária de amor, os que tentaram se enforcar, reaparecem com os processos de paraplegia infantil. Se a vida fosse uma só, por que Deus deixa uma criança nascer paralítica? Por quê? Porque ele se diverte, ele joga um dadinho assim, que nasce cada um do jeito? O mundo não teria ordem nenhuma, ao contrário. Aquela criança que nasce paraplégica está resgatando um suicídio anterior. Os afogados vão reencarnar com efizema pulmonar, ainda que não tenham fumado. Tiros no coração vão gerar cardiopatias congênitas irreversíveis, ou seja, pessoas que têm sérios problemas de coração. Os que utilizaram tóxicos e venenos para se suicidar sofrem o tormento das deformações físicas. Úlceras gástricas, cânceres. As mãezinhas que cometeram abortos, que não são suicídios, vêm invariavelmente com os cânceres de mama, de ovário, de útero. Estão resgatando as falhas do passado. E aquela mãe que sofre um aborto atrás do outro. Então, quando o aborto não é intencional, Não, aí é um resgate também. É um resgate também. Eu só nasci na terceira tentativa, mas eu sou perseverante e estou aqui para perturbar. Minha amiga sofreu 7 abortos. Ela, semanas de gravidez, ela já tinha o sangramento no hospital e abortava. Nesses Até casos, que hoje ela conseguiu. tem vários casos, tem várias razões, mas hoje, infelizmente, eu não vou poder entrar em detalhes, mas vários casos relacionados à necessidade da mãezinha, a do neném, a incompatibilidade, muitas coisas, mas é uma outra história para a gente conversar. E Joana de Ângeles finaliza dizendo: espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Ou seja, todo mundo tem problemas. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia.
Avançando um pouco mais no conhecimento, em uma das obras da codificação espírita, Allan Kardec nos traz que ninguém tem o direito de sentir o céu e o inferno, ninguém tem o direito de dispor de sua vida, porque ela lhe foi concedida para quê? Visando aos deveres que teria que cumprir na Terra. Há um planejamento para cada um de nós. A gente não é jogado aqui. A gente nasce na família certa, no ambiente certo, no país certo, na condição financeira certa, com a genética certa para manifestar as doenças certas necessárias à nossa jornada evolutiva. Por isso, nós não podemos abreviar nossa vida de maneira alguma. Visto possuir o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos escolher, ninguém pode nos impedir de tirar a própria vida, mas tem que sofrer as consequências. Ele finaliza dizendo que o suicídio mais severamente punido é o cometido por desespero, no propósito de fugir das misérias da vida, ou seja, num ato de covardia mesmo. E não estamos julgando ninguém, cada um faz aquilo que julga conveniente. Sendo estas, ao mesmo tempo, provações e expiações, furtar-se delas é recuar diante da tarefa que se foi imposta. Na gênese, então, de todos os problemas, na origem de todos os problemas, está o nosso desconhecimento das leis de Deus. Esse é um dos grandes problemas. Nós precisamos estudar, ler. A gente é capaz de ler numa novela, uma série do Netflix, assistir 800 episódios, a gente gasta horas. Quantas horas a gente gasta aprendendo sobre as leis de Deus, sobre como me melhorar, me doando ao meu semelhante? Qual é a nossa prioridade? 800 episódios eu não consigo, mas uns 8 vai legal. A falta de crença num ser superior e a ideia de que tudo acaba com a morte, ou seja, a pessoa, Deus não existe, tudo acaba com a morte, então é uma zorra mesmo, torna um ser humano desesperançado, inseguro e angustiado muitas das vezes. Desse modo, quando surge um problema difícil, mais grave, pesou a barra, uma doença grave, um ente querido que parte, interessante que eu sempre pensei, eu perdi a minha irmã, perdi a minha... Não, você não, de volta ainda fala, você não perde, você perde um guarda-chuva, uma chave, um óculos. Você não perde a pessoa, você sabe que ela continua, você vai reencontrar lá na frente. Mas é bacana isso também. Então, quando surge esse problema que desafia a nossa capacidade de resolver, quando a gente fica acuado pelas circunstâncias e perde o controle, e agora? Eu fiz uma besteira, como é que eu vou admitir isso? Quando se sente preterido por alguém e parte para a solução mais fácil. Qual é a solução fácil? Fugir, mentir. E que, segundo o seu modo de pensar, vai acabar com todos os problemas. A gente descobre, na verdade, que não há morte. Não há morte, a vida prossegue sempre, porque nós somos espíritos indestrutíveis, imortais, eternos, partículas emanadas do nosso Criador, Deus, nosso Pai Altíssimo. Rita Folker, no livro Palavras Simples, Verdades Profundas, resume, então, o que a gente está conversando nessa noite. Ela diz o seguinte: a vida não acaba com a morte, os problemas não acabam com a morte, o sofrimento tampouco acaba com a morte, a morte não apaga as nossas faltas. Eu vou me matar porque aí zera. Não tem. Eu vou rezar 50 Ave Maria. Não. Deus não quer que eu fale da boca para fora, quer que eu me modifique, que eu evolua, e Ele me dá várias oportunidades nessa e em outras vidas para evoluir. A doutrina espírita propicia dessa forma esperança e consolação, na medida em que nos dá a certeza da nossa continuidade infinita. Não há sofrimento eterno. E que será tanto mais feliz, nós seremos tanto mais felizes, quanto melhor formos capazes de enfrentar os problemas, de superar as nossas provas. O espírita, então, aprende vários motivos para se contrapor a essa ideia do suicídio. Por que eu não vou me suicidar? Porque eu tenho a certeza de que tem uma vida futura, na onde eu serei mais feliz, terei uma vida mais ditosa. Quanto mais se eu tiver sofrido aqui, menos eu vou sofrer depois, então eu vou conseguir superar. A certeza de que se eu tirar a minha vida agora, eu vou chegar no resultado oposto. Ao invés de descansar e resolver os problemas, eu vou acrescentar resgates, necessidades de novas provas e expiações na minha vida. Que eu me liberto de um mal para incorrer no mal pior. Então eu tenho que usar a minha inteligência. Não, está ruim, mas pode ficar. Não tem aquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar? E é verdade, se eu fizer as escolhas erradas, o sofrimento vai ser maior ainda. A gente sabe que a gente se engana imaginando que matando vou mais rápido para o céu. E não vai encontrar os entes queridos. Essa é uma coisa muito importante. Quantas vezes há relatos, há inúmeras obras escritas com relatos diversos de suicidas.
na espiritualidade. Eu pensei que eu ia encontrar o meu amado, eu pensei que ia encontrar a minha mãezinha. Quando você se suicida, você fica impedido durante um bom tempo de rever os seus entes queridos. Porque você vai para regiões, não vai para o inferno, mas vai para regiões de sofrimento, aonde aqueles que se suicidam são localizados até que compreendam a necessidade de se modificar e que resgatem parcialmente o ato cometido. Então você não vai ver sua mãezinha, você não vai ver o seu companheiro. Ao contrário, vai demorar muito mais tempo. E de onde a consequência de que o suicídio, só trazendo decepções, é contrário aos meus interesses. Eu tenho que usar minha inteligência e vou fazer o que é melhor para mim, ou não, pelo contrário. Assim, meus irmãos, olhemos a nossa volta. Olha aqui no nosso bairro, na nossa cidade de Joinville. Vamos contemplar as dores de tanta gente que se estende a perder de vista. O sofrimento. Quantas pessoas têm necessidades? A gente fala assim, mas isso aqui é só necessidade material. Quem aqui nesse salão hoje teve que puxar uma carrocinha para catar latinha no sol ou na chuva? Quem aqui? Alguém? Pois é. E nós vamos compreender que os nossos problemas são tão pequenos e insignificantes que não vale a pena sacrificar a vida por causa deles. Pelo contrário, Deus nos concedeu o que nós precisamos para viver bem. Nós temos problemas, só um segundo, muitos problemas de saúde. Eu mesmo, eu estou na fase crocante, a Cláudia também é uma pessoa crocante. Quando a fisioterapia estala o corpo inteiro. Mas a minha dor, que eu tenho como comprar o remédio, é muito menor do que quem está tendo uma hemodiálise, quem está com um tumor, fazendo quimioterapia, cirurgias horrorosas, amputações. Eu tenho o direito de sentir minha dor, mas eu tenho que ter dignidade para essa dor, por favor. Não, só dois exemplos que eu tenho de pessoa que eu conheci e que a invisibilidade são pessoas que não estão preparadas para determinados livros. Por exemplo, conheci uma amiga minha há tempos que ela leu Violetas na Chanel, eu li também. E a impressão, e ela falou assim para mim, nossa, a impressão que dá é que o outro lado é muito melhor do que isso que nós vivemos. E ela acabou se matando, tá? Não, mas ela falou que tinha vontade de se matar por conta de ter lido o livro e achar que seria um mundo melhor. E ela acabou se matando, mas teve problemas pessoais, etc. E também tive um outro conhecido que leu a parte da Bíblia, a última parte lá que me fugiu o nome. Apocalipse. Ele sentiu tanto medo de aquilo se realizar como literalmente, de que ele tentou a própria vida, não conseguiu. Não sei como que ele está hoje, né? Mas assim, eu fico pensando em pessoas que não estão preparadas para determinados livros, por exemplo, que nem o Violetas na Janela, que realmente tem a moça lá que ela. Sim. Na verdade, eu agradeço o seu comentário. Na verdade, não é que a pessoa não esteja preparada para o livro, é porque ela se focou numa fonte de informação sem discutir o seu conteúdo. A doutrina espírita, quando a gente começa a frequentar a casa espírita, uma frase que a gente escuta muito, principalmente nos grupos de estudo: você não tem que concordar com nada que esteja sendo dito aqui, do que eu estou falando aqui, se não fizer sentido para você, se você não compreender, porque senão você vai ser só mais uma fanática ou mais um fanático. As coisas têm que fazer sentido, por isso que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, porque nós temos que estudar, compreender. Caso contrário, como é que você vai explicar? Eu tenho uma estátua, eu respeito quem faz isso, mas eu vou lá e boto a mão numa estátua, porque a estátua é um pedaço de gesso pintado. Quantas pessoas no nosso país, numa fé linda, mas não raciocinada, se vão numa peregrinação, mutilando o próprio corpo? É isso que Deus quer? Ou para encostar numa corda? Embora isso seja lindo, uma manifestação sincera de fé, demanda esclarecimento, conhecimento. Então, uma pessoa que vai ler uma obra e tira conclusões sem estar preparado para isso, ela corre esse risco. Por isso que na casa espírita a gente vai recomendando obras iniciais, mas é nessas palestras, frequentando grupos de estudo, se esclarecendo num processo lento, gradual, mas construtivo, assim como a gente faz na escola, a gente estuda. O conhecimento, uma certa vez eu estava me preparando para um concurso e um amigo falava 8 idiomas, um cara muito preparado, ele disse: o conhecimento para nós é como uma grande tora. Imagina uma tora de uma árvore que você joga no rio. Ela afunda primeiro e depois de um tempo ela vai boiar. Aí ele explicou, só que para cada indivíduo, o tempo da tora afundar na água e subir é diferente. Então algumas pessoas
adquire um conhecimento, ele vem, ela absorve aquilo e está pronto para usar. Para outras pessoas demora. Então ninguém se matou por um livro, mas pela interpretação limitada que fez de um livro. O livro não estimula, o livro mostra que a vida espiritual pode ser uma conquista maravilhosa. Quando eu vou falar sobre nosso lar, é um lugar que todo mundo gostaria, onde todo mundo gostaria de viver, mas para estar lá tem que haver merecimento. Conquistar. Então não significa, você é espírita, você não. Não é ser espírita que vai me fazer ser bom. Não é ser católico que vai me fazer ser bom. É respeitar as leis de Deus que vai me fazer ser uma pessoa melhor. E aí eu passo a ter mérito para alguma coisa. Então, o mais importante, a gente tem que se esclarecer. É lógico, nós somos indivíduos. E esse esclarecimento não pode se ater a um livro, a uma fonte. Hoje a juventude vivencia muitos problemas porque tem informação demais, mas acaba comprando como verdade absoluta coisas que na verdade são ideias plantadas. Então é muito difícil, é muito sensível isso hoje em dia. Né? O ideal é que você veja várias informações de fontes diversas e tire sua própria conclusão. Os outros não têm que concluir por você. Os outros vão te dar subsídios para você analisar e concluir. Mas é uma pena o que aconteceu com a sua amiga, mas com certeza não foi pelo livro, foi pela fraqueza dela, uma limitação dela, e não nos compete julgar, sim orar por ela. Mas ela teve uma fraqueza, achou, esse lá é tão bom, mas quem disse que ela estava interessada para lá? Quando a gente estuda como é a vida após a morte, particularmente nas obras de André Luiz, a gente identifica como é, como pode ser e como não é fácil chegar lá. A cada um segundo suas obras. Mas vamos lá. Lembre-se então de que nós temos amigos de alguma forma, ou amor de uma família de alguma forma. É claro que muitos filhos sofreram o abandono da mãezinha, do paizinho, não conviveram, mas a vida traz para a gente sempre outras pessoas boas que nos acolhem e que a gente tem que saber valorizar. Rapaz, vendo esse diálogo que está sendo feito aqui dentro, esse estudo, né? Eu me escapei então. Porque assim que eu perdi meu. Me escapei. Porque assim que eu perdi meu avô, minha cabeça ela ficou destronada, né? Era muito ligada com ele. Aí quando eu esqueci, geralmente eu perdi ele com 12 anos. Aí com 22 anos, por isso que ele voltou de volta, aquela coisa ruim dentro de mim. Eu pensei, hoje eu vou me matar. Falei, comprei veneno de rato, botei na frente. Hoje eu vou tomar. Até abri. A hora que eu fui colocar na boca, eu pensei, não, mas se me enfermar depois desse daqui, né? De baixo. Ainda bem que você teve essa intuição. Com certeza existe uma grande chance do seu avô ter sido conectado a você naquela hora lá e dar um bom conselho para você não fazer aquela besteira. Graças a Deus que você não fez. Então, nós temos saúde de alguma monta, porque se compararmos com outros, ainda temos saúde. Inteligência clara, raciocínio lúcido, condições de aprender, ou seja, nós somos e precisamos ser úteis no progresso da humanidade. Vamos nos lembrar, não vamos desprezar esses talentos que Deus nos deu. Vamos apenas mudar nossa maneira de agir, vamos ser mais positivos, ajudar ao próximo. Em todo lugar alguém precisa de nós. Vamos nos doar ao semelhante sem esperar nada em troca. Vamos amar sem exigir amor. Como nos ensinou o querido Chico Xavier, um grande médium que viveu no nosso planeta, mas deixou uma lição de humildade e que dá o nome a essa casa espírita. E para a gente terminar, eu queria perguntar para vocês, esse cara fez alguma coisa, o que vocês estão vendo ali? Alguém consegue identificar o que é aquilo ali? É uma tinta, mas é uma... O que mais? É isso aí mesmo. Alguém identificou o que é aquilo ali? Um borrão. Eu estou copiando aqui um exemplo que o Divaldo Franco contou de quando ele era aluno e um professor chegou na sala de aula e fez isso para ele. Porque é assim, as respostas estão corretas, mas é assim que muitas das vezes nós enxergamos a vida. Na verdade, nós temos um lençol com um borrão, mas muitas vezes nós só enxergamos o borrão, a mancha. E assim nós começamos a ver os nossos problemas. Nossa, eu queria um emprego melhor, o meu carro está velho, a minha casa está assim. A gente só enxerga o borrão. A gente não percebe que a gente está num contexto grande, num lençol, onde tem amigos, tem pessoas. A vida botou alguém no meu caminho, alguém que me ama, alguém que me respeita, alguém que cuida de mim, alguém para eu cuidar. Está cheio de exemplos assim a nossa volta. E eu termino contando uma historinha de 3 homens
3 homens que eu conheci, que moram aqui no nosso bairro, aqui no Vila Nova, na cidade de Joinville. Eles são 3 homens incríveis, que passam pelas ruas todos os dias. São 3 almas, para a gente lembrar, não são aquelas 3 pessoas humildes que estão ali nas ruas, são 3 almas, são espíritos encarnados, vivendo essas vidas com um grau de dificuldade infinitamente maior do que o meu, pelo menos, e que estão ali, de cabeça erguida, vivendo a sua jornada e que não desistiram das suas vidas. São 3 irmãos nossos, são 3 filhos de Deus. O nome deles, um se chama Nivaldo. O seu Nivaldo é um senhor, mora aqui no Vila Nova, todos os dias, sol causticante ou chuva, sai ele com um saquinho, catando latinha. Já tivemos a oportunidade de ir até a residência dele, ele mora de favor, paga uma taxinha, porque como ele tem invalidez, ele paga uma taxinha no quarto da família do cunhado, não é tão bem tratado, mas é acolhido, então ele não reclama. E esse senhor, ele cata a latinha todo dia, mas ele não consegue, aquele calor de sandália havaiana, a pele curtida do sol, mas ele só faz, tem um dinheirinho para mim? Eu falo, mas por que o senhor cata a latinha? O senhor tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro, não preciso de dinheiro. Mas por que o senhor cata a latinha? Eu gosto de comer bem, tomar um refrigerantezinho, fazer uma linguicinha e tal. Então eu cato para poder ter as minhas coisinhas, o dinheiro eu pago meu aluguel, meu sabonete e tal. Impressionante, talvez ele tenha alguma dificuldade, mas é uma pessoa que, hoje inclusive encontrei com ele, todos os dias ele está ali na rua, fazendo as coisas dele. E o seu Jorge, não sei se já viram, deve ter visto, um senhor corcunda, bem corcunda, calvo, que vive andando pelo bairro, atravessa. Já tivemos a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. O senhor precisa de ajuda? Eu falei, não, meu filho, eu tenho um cartão. Ele tira, eu tenho o cartão aqui do INSS, eu ganho o dinheiro suficiente. Mas não, eu não moro. Ele morava numa ruína que tinha aqui, caiu. Ele dorme numa casa, num abrigo da igreja, lá perto do posto de gasolina. O senhor não precisa de nada? Eu falei, não, meu filho, não preciso de nada. Não, mas eu de vez em quando faço um dinheiro extra. Todos os dias você sai na rua, ele está com uma vassoura e um saco. Aí eu pensei, não, é que eu varro aqui, o pessoal me dá um dinheirinho. Eu já vi o seu Jorge varrendo a lateral da BR, que ninguém vai dar dinheiro para ele. Ele cata o lixo das ruas, varre, e ele passa o dia inteiro. Eu não sei como é que ele consegue ter energia para aquilo. Ele é totalmente corcunda, deve sentir dores, judiado pela vida, mas ele, não, meu filho, está tudo ótimo. Mas eu sou do interior de São Paulo, a família me largou, não sei o que, eu vim parar aqui, mas está tudo bem. Mas o senhor, não, eu estou bem, eu tenho onde dormir. Eu tenho dinheiro para comprar minha comida, mas ele não. E todos os dias o seu Jorge está andando por aí. Para ele não existe ociosidade. Não. Exatamente. Já valeu a palestra. E tem o seu José. O seu José é um senhor cadeirante que fica na frente do mercado Nova Brasília, tem uma perna amputada, os dentes todos apodrecidos. Já conversaram com o seu José? Como é que está? Está ótimo. E o senhor tem família? Não. Tenho. Deus e eu. Ele mora paga aluguel também, tem um cartão, ele paga o aluguel num quartinho, o pessoal fica roubando minha comida, não sei como, mas está tudo bem, graças a Deus. Eu pego uma balinha aqui, e ele está sempre bem, sempre contando a história. Há uns anos atrás, quando ele ainda andava de muletas, passou uma Kombi com outros, uma pessoa explorando pessoas com deficiência, levou, ele passou 4, 5 anos rodando o Brasil, pedindo dinheiro fora, até que ele conseguiu fugir, foi espancado, aí a outra perna, enfim, está ali sempre de bom humor. Esses 3 homens têm uma vida infinitamente mais limitada, restrita de prazeres, de aventuras, de sonhos, mas não desistiram de viver. E às vezes, eu me pergunto, o que eu posso fazer mais por eles? Sentar, bater um papo, levar uma camisa, uma sandália para machucar menos o pé. Mas se alguém fosse trazer essas pequenas coisas para nós, isso nos bastaria? Então fica a reflexão, para a gente refletir sobre o que é importante para nós. É muito bom nós termos o conforto, o trabalho, a profissão, as coisas que nós podemos adquirir. Mas o que nós vamos levar quando sairmos dessa vida, no tempo certo, será a forma como nós enfrentamos o sofrimento, as provas, os desafios, o bem que fizemos aos outros, o mal que deixamos de fazer. É só isso que a gente vai levar. Então, para a gente lembrar, quando vocês estiverem com aquele problema muito complexo, agradecer a Deus não porque você queira sofrer, pela oportunidade do sofrimento, mesmo em lágrimas. Agradecer por entender já que o sofrimento que você está vivenciando é necessário, mas você quer mudar, eu não quero ficar sofrendo.
Então eu peço ajuda. Nós nos ajudamos uns aos outros, a ajuda dos amigos, do companheiro, da companheira, da família. Mas se estiver muito complicado, lembrem do Nivaldo, do Jorge e do José. Vocês podem encontrar com eles pelas nossas ruas. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Toma um chimarrão, parceiro. Ô, senhor.